Cá, você sabe o que o seu filho, sua filha está fazendo agora, nesse exato momento? Sabe com quem eles conversam quando estão sozinhos no quarto, com o rosto lá hipnotizado por uma tela de celular ou do computador? E os vídeos a que eles assistem, os textos que leem, os jogos que jogam, você sabe que tipo de recado eles passam? Não? Gente, olha, numa muito boa, sem nenhum terrorismo ou sensacionalismo aqui. Essa conversa não pode ficar para depois. Eu acho que todo mundo que tem filhos na adolescência sentiu um aperto no peito quando viu a notícia de uma menina dos seus 12 anos que saiu do Rio de Janeiro e foi parar no Maranhão, levada por um homem com quem ela conversava pelas redes sociais havia 2 anos. O homem confessou à polícia que chegou a beijar a menina, mas negou ter tido relações sexuais com ela. Apavorante, gente. Outra notícia, recentemente, que certamente trouxe angústia a quem tem filhos em idade escolar, foi o caso do adolescente de 13 anos que matou uma professora a facadas dentro da sala de aula numa escola estadual aqui em São Paulo. O menino chegou a anunciar em suas redes sociais que faria o ataque. Em depoimento à polícia, a mãe dele, em choque, disse que não imaginava que o filho fosse capaz de uma atitude assim. E no dia seguinte, um outro ataque, feito por outro adolescente, dessa vez no Rio de Janeiro, também me deixou perplexa. O que está acontecendo? Eu tenho um filho de 14 anos e acho que diante de situações como essas é inevitável que a gente pare e reflita. Será que pais e mães estão fazendo o certo? Você conseguiria garantir que algo jamais aconteceria com a sua família? Com os nossos filhos? Será que dá para ter essa garantia? Bom, existem alguns caminhos mais óbvios e a gente sempre ouve falar deles quando histórias tristes assim aparecem no noticiário. Primeiro, seriam os chamados controles parentais, recursos que as próprias plataformas e redes sociais oferecem. Com essas ferramentas, a família poderia restringir o tipo de conteúdo que as crianças e adolescentes acessam, além de monitorar toda a atividade online deles. Dá para saber com quem eles conversam, que perfis visitam, enfim, tudo o que publicam e consomem na internet. Só que a gente sabe que, na prática, não é bem assim. É muito difícil que pais e mães que trabalham fora e que têm uma rotina cheia de compromissos consigam acompanhar todos os passos dos seus filhos nas redes sociais. É praticamente inviável. E isso nos assusta um pouco, porque hoje a presença dos nossos filhos em casa, quietinhos, nos seus quartos, não é garantia nenhuma de que eles estejam seguros. Aliás, às vezes é bem preocupante, dependendo do tempo que eles passam nesse quarto, e aí é que está o perigo. É claro que crianças e adolescentes também precisam de privacidade, do próprio espaço, mas qual é o limite para esse isolamento? O quarto deve ser um espaço seguro para eles, mas não pode se tornar um bunker, onde eles se isolam da família enquanto se conectam com o resto do mundo. E basta um celular, um tablet ou computador com acesso à internet, pronto. Eles já estão expostos a absolutamente tudo o que existe nesse planeta e que você nem imagina que existe. Na internet tem coisas incríveis, fabulosas, informações úteis, discussões que acrescentam, conteúdos que divertem, que fazem pensar. Mas tem também o discurso do ódio, perfis que promovem todo tipo de violência e preconceito, pessoas mal intencionadas, golpistas, pedófilos, e não é coisa de novela. Não dá para deixar uma criança ou um adolescente circular por esse ambiente sem nenhum tipo de acompanhamento. Mas para muito além da vigilância, existe uma ferramenta que talvez seja a mais poderosa das estratégias de educação. A nossa presença. Sim, a sua presença, a minha presença, o nosso afeto.
Ao contrário do que muitos pensam, educar com afeto não significa dizer sim o tempo todo, nem deixar de estabelecer limites. É dizer não quando necessário, sustentar esse não e, às vezes, até se culpar por isso, mas sem reprimir a criança pela maneira como reage à frustração. É entender que criança e adolescente é ser humano igualzinho a nós, com desejos, dores, medos, mas que o adulto dessa história, com bagagem e maturidade emocional para lidar com tudo isso, é a gente. Educar é estar perto, é chegar junto, é oferecer ajuda e apoio sem invadir demais. Difícil chegar nessa medida. E, aliás, sem julgar também. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que tentar. E eles também vão nos ajudando a encontrar essa medida. Educar é acompanhar a vida do seu filho de perto, nos detalhes, nas coisinhas mais banais do dia a dia. É mostrar interesse sobre o que ele curte, se atualizar sobre o que rolou no dia dele durante uma refeição, um jantar, um café da manhã e aproveitar para compartilhar um pouquinho sobre você também. É criar uma relação de cumplicidade, confiança e parceria para que no dia que ele fizer uma merda enorme, e isso vai acontecer cedo ou tarde, com maior intensidade ou menor, ele corra para te contar, para pedir socorro e não para esconder o problema de você. Hoje, sem perceber, a gente corre o risco de delegar à internet o papel de educar os nossos filhos. Afinal, a família só tem algumas horas por dia para estar junto da criança, enquanto a internet, se não for limitada, faz companhia a ela o dia inteiro, da hora de acordar à de dormir. Difícil competir, mas eu acredito de verdade no poder do afeto, de uma conversa gostosa, de uma tarde de jogos, de um filminho com pipoca no final de semana, de passeios ao ar livre, de momentos simples, mas que criam laços profundos. Para proteger os nossos filhos, primeiro, a gente precisa conhecê-los. E é sobre isso que eu estou falando. E aí, já bateu um papo com o seu filho, com a sua filha hoje? Que tal agora?